Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso tê-los aqui para realizarmos mais um estudo nas nossas lições bíblicas do terceiro trimestre da revista da CPAD, que vai falar sobre tempo, bens e talentos. Desta vez nós vamos estudar a lição de número 4, a mordomia da família. E lembrando que o que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide. Você pode pausá-lo e compreender a maneira como nós realizamos a abordagem e o estudo da lição com o objetivo de extrair aquilo que seja mais importante dela para ampliar o horizonte da nossa pesquisa, ok? A gente passa então para essa questão importante também, que é a compreensão do PowerPoint. Ela é bem maior quando se assiste essa apresentação inteira, tendo em vista que vocês recebem esse material pelo WhatsApp e a compreensão só fica completa quando você assiste esta web aula olhando o seu material. Quando você só tem o PowerPoint, sempre fica faltando alguma coisa porque não é possível colocar todas as informações nele, ok? Então fica essa dica. E aí, se você gostar da apresentação, você pode dar um like para que outras pessoas tenham acesso a esse material, porque é dessa forma que o YouTube ranqueia os vídeos que são colocados em sua plataforma. Quero já agradecer a todos os que têm se juntado a nós, se inscrito no canal para receber esse material. Muito obrigado pelas pessoas que têm mandado mensagem para mim, falando alguma coisa sobre esses vídeos, esse material. Fico muito feliz por estar ajudando vocês a realizarem o estudo e a aula. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Tendo dito isso, a gente passa para os objetivos específicos dessa lição número 4, que é destacar a família no plano de Deus, depois explicar a mordomia da família e, em terceiro, radiografar a família cristã sob ataque. Esses são os objetivos específicos para a lição A Mordomia da Família, lição número 4, ok? Tendo dito isso, a gente passa então para o nosso texto áureo, que diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E a verdade prática: a família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Tendo dito isso, a gente passa para a nossa leitura bíblica em classe, que é realizada em Josué 24, versículo 14 e 15, e em Efésios 5, versículos 22 a 25, e depois o versículo 28. E a gente tem a seguinte leitura, que você pode pausar esse vídeo e fazê-la nesse momento. E aí, se você quiser complementar essa leitura com os textos da leitura diária que são realizados durante a semana, também é uma boa ideia, principalmente para você, professor, quiser que os alunos tenham uma interação maior, um aproveitamento maior, pode colocar esses textos em 6 post-its e entregar já no início da aula para alguns alunos, para que possa ser feita de forma sequencial e dinâmica esses textos que também fazem parte desse importante assunto, ok? Tendo dito isso, a gente passa então para a introdução da nossa lição. Eu fiz o destaque em amarelo, você pode pausar esse vídeo, é claro, fazer uma leitura completa, mas o meu destaque fica para a parte em amarelo. O propósito dessa lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção. Gênesis 12:3, as palavras do Senhor a Abraão.
E aí, como a gente tem de costume, colocar a conclusão também já no início, para que você tenha uma dimensão maior daquilo que está sendo apresentado pelo comentarista, ou seja, até onde ele vai expandir o seu pensamento, e aí você consegue também acelerar o seu estudo, porque você sabe até onde ele quer chegar. Então, combinando as partes em amarelo, você tem mais ou menos uma noção de qual é a ideia geral da lição. Então, diz assim, falando as partes em amarelo da introdução e da conclusão. O propósito dessa lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da Terra sejam um alvo de sua bênção. Só há uma maneira de preservar a família, criando-a de acordo com a lei de Deus. Então aqui se apresenta uma bênção de Deus na introdução para todas as famílias da Terra, o propósito da família e uma defesa, que o único jeito de defendê-la é criando-a de acordo com a lei de Deus, e aí fica essa combinação para ajudar na sua análise, ok? A gente passa assim então para o nosso infográfico, que vai apresentar todas as partes da lição. A gente tem então no primeiro tópico a família no plano de Deus, no segundo a mordomia da família e no terceiro tópico a família cristã sob ataque. E aí a gente tem como pontos importantes no tópico 1 a instituição do casamento e depois a origem da família. No tópico 2, a gente vai ter como pontos 1, os princípios que regem o casamento cristão, 2, a prioridade da família e 3, o relacionamento entre pais e filhos. No tópico 3, a gente vai ter o ataque do Estado materialista, o ataque da famigerada ideologia de gênero e, por último, um ataque a Deus e à ciência. Essa é a estrutura que nós encontramos nessa lição e é com ela que você vai trabalhar o seu estudo, você que é aluno e você que é professor vai trabalhar a sua aula. Que tem uma questão importante que, se você olhar para essa lição, você vai perceber que todas as suas partes são muito importantes. Então tem que haver muita sabedoria no sentido da gestão do tempo em aula, principalmente para os professores. Porque se você entrar em uma das questões e ficar travado nela, você vai perder sua aula inteira sem conseguir apresentar tudo. Tudo é importante. Só que, obviamente, não dá para tratar tudo numa aula de 1h10, que é a média que a gente tem na maior parte das escolas dominical. No nosso grupo de estudo da EBD+, no WhatsApp, na segunda-feira, o dia todo houve uma grande concentração em torno da questão do divórcio, que está subtendido, né, nessa lição. Então eu vi que o dia todo houve muita interação acalorada em relação àquele ponto específico. E aí eu fiquei pensando justamente no momento da aula, que muita gente vai acabar travando nisso aí e vai perder todo o restante da aula. Então, o meu conselho é que você, professor, distribua bem o seu tempo para falar de tudo. Porque, mesmo parando num ponto específico, não dá para falar em 1h10. Porque são pontos que envolvem questões que tem hoje e não tinha na época de Jesus, a própria questão do divórcio, a gente está falando de divórcio num aspecto unilateral, porque ali fala do homem repudiando a mulher e não a mulher repudiando o homem. Ou seja, nós estamos num momento da história em que a mulher também não tinha voz, que a mulher não tinha representatividade. Então, o texto mostra apenas um lado, era só o homem que repudiava. Hoje, a gente tem uma característica diferente de sociedade. Obviamente que a palavra de Deus não muda, mas a reflexão que vai se fazer sobre ela é diferente. E não dá para refletir sobre todas as nuances em um período tão curto como a gente tem. Então, a gente precisa apresentar com sabedoria cada um dos pontos da lição para que todo mundo absorva um pouquinho dela. E aí a minha sugestão para vocês, professores, é que se gaste 20 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo, 25 no terceiro, justamente dentro dessa ideia de 1h10, que é o tempo que a gente tem em sala de aula, mas aí fica a critério de cada professor e daquilo que acontecer em sala de aula e do quanto cada ponto é mais importante, tá bom? Então fica aí a nossa dica, ok? A gente começa então
a falar do primeiro tópico, a família no plano de Deus, a instituição do casamento e a origem da família. A gente passa a falar sobre isso no próximo slide. Então, a gente tem aqui a instituição do casamento. Você tem o texto, que você pode aqui fazer a pausa e lê-lo. O meu destaque fica justamente para o versículo, por isso que eu deixei ele em amarelo. Não tem deslido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Isso foi dito em Mateus 19, 4, 5 pelo Senhor Jesus. E aí, o que eu trago aqui é o texto complementar, que eu achei muito interessante, que ele vai falar: disseram eles então, por que mandou Moisés dar-lhe cartas de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E aí a reflexão que ficou na minha mente é que tudo aquilo que acontece de mazela nas nossas vidas e que nos afasta da vontade perfeita de Deus, justamente tem a ver com a dureza do nosso coração em não se submeter à vontade de Deus. E às vezes deixar predominar, ou muitas vezes deixar predominar, a vontade da carne. E aí eu trouxe um complemento aqui, uma nota, né, da Bíblia de Estudo John MacArthur, que você pode aqui pausar e fazer a leitura, e se quiser usar em sala de aula também, que ajuda a agregar valor a esse trecho da lição, ok? A gente passa então para o ponto 2, a origem da família. Tem aqui o texto, e aí a parte em amarelo é o meu destaque. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja, ok? Você faz a pausa e faz a sua leitura completa, e o meu complemento aqui também é uma nota da Bíblia de Estudo de John MacArthur. Você faz a sua pausa aqui e complementa a leitura, e se quiser usar em sala de aula, você que é professor, vai ser muito interessante, ok? Assim a gente fecha, então, esse primeiro tópico, onde o objetivo específico pretendido até aqui foi o de destacar a família no plano de Deus, ok? Lembrando que o nosso propósito aqui não é dar uma aula desenvolvida ou completamente desenvolvida, mas apenas apresentar os caminhos de reflexões que sejam mais úteis, que sejam mais aproveitáveis para você fazer o seu próprio direcionamento e extrair da lição aquilo que seja mais importante para a sua reflexão, para a sua absorção, para a ampliação do seu conteúdo, e aí você mesmo ter um desenvolvimento a partir da sua própria capacidade, ok? A gente passa então para o tópico 2, que vai falar sobre a mordomia da família, os princípios que regem o casamento cristão, a prioridade da família e o relacionamento entre pais e filhos. A gente faz isso então a partir do próximo slide. Então a gente vem com o primeiro ponto, os princípios que regem o casamento cristão, e aí a gente tem uma introdução, né, a esse ponto, que há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. E aí sim a gente tem 2 pontos nesse ponto, ou seja, a gente tem 2 subpontos, ok? Então esse é o 1.1, que vai falar sobre o princípio da monogamia. Você tem um texto aqui enxuto, claro, objetivo. Por isso eu só fiz o destaque para as partes importantes em amarelo, que você pode complementar com a leitura, e uma em vermelho, que é justamente a que vai se referir ao que é o contrário à monogamia. Junto a isso, eu apenas trago aqui para vocês o conceito, né, de monogamia, que não foi apresentado na lição, mas pode agregar valor também, foi tirado do dicionário Aurélio, século XXI, ok? Então, com essa informação, você pode pausar, fazer a sua reflexão aí, extrair aquilo que for importante para você. Assim, a gente parte então para o subponto 1.2, ok? Que vai falar sobre o princípio da heterossexualidade. Você tem o texto aqui, os destaques em amarelo, é só você fazer a sua pausa, a sua reflexão, e a minha complementação aqui é apenas trazer o conceito de heterossexualidade, né? Relativo à afinidade, atração e ou comportamentos sexuais entre indivíduos de sexo diferente, ou seja, um homem e uma mulher. Ok? Não vejo necessidade de se prolongar o assunto aqui, porque ele é muito claro, objetivo, apresentando as referências bíblicas e o conceito, acredito que já é suficiente, ok? A gente
fecha então esse ponto e vai para o ponto 2, que é a prioridade da família. Aí aqui você tem o texto, as partes em destaque em amarelo, que é muito importante a colocação que o comentarista pôs aqui sobre a ordem correta de se priorizar as coisas. Então ela começa por Deus e depois pela família, que ele dividiu sua própria vida, seu cônjuge, seus filhos e a igreja local. Eu coloco uma família, a família como um único ponto, mas com a sua especificidade em relação a cada um, em relação à esposa e em relação aos filhos, mas como uma coisa só, ok? E por último, a igreja local vai ser um ponto importante de discussão, principalmente em sala de aula, porque tem pessoas que têm essa experiência invertida. E aqui embaixo, no último trechinho amarelo, o comentarista coloca: é muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde a sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Gente, nós vemos isso se repetir, ó, em muitas e muitas igrejas, em muitas famílias. Aquele obreiro que na igreja é uma benção, se é pentecostal, fala em línguas na igreja, quando chega em casa é totalmente diferente daquilo que é diante das pessoas. Não brinca com os filhos, não dialoga com a esposa e tem amor e carinho, enfim, é uma série de situações terríveis. Por isso eu trouxe aqui em destaque o texto de 1 Timóteo 5 e 8, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Por quê, gente? Nós estamos falando sobre o que nessa revista? Sobre mordomia cristã. Nós estamos falando sobre a administração dos bens materiais e espirituais que pertencem a Deus. Então nós somos administradores disso. E na base dessa administração está a diaconia. E diaconia é o termo designado para serviço. A igreja é uma igreja de diaconia. Então nós somos pessoas que fomos chamadas para servir. E se a gente não começar a servir bem pela nossa própria casa, amando a nossa família, e zelando por ela, a gente vai fazer isso onde? Na igreja? Então a gente não vai estar fazendo para Deus. A gente vai estar fazendo como administração de uma empresa. Nós vamos estar doando o nosso tempo para a igreja, ou seja, a instituição, a igreja enquanto uma organização e não enquanto um organismo. Então é muito importante a reflexão nesse ponto, porque a gente precisa na vida cristã ter transparência. Eu sempre digo na igreja a qual pertenço, na escola dominical e quando tem oportunidade, que o cristão, quando ele se situa nesse ambiente da relação com Deus, ele tem dois caminhos. Ou o caminho da transparência, em que ele mostra quem ele é realmente, tem a mesma atitude do publicano do capítulo 18 de Lucas: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, ou ele fica mascarado, e aí fica como o fariseu. Ele fala: eu sou diferente dos outros homens, eu faço isso, isso e isso. Só que é uma máscara aquilo, porque fora daquele ambiente, fora daquela circunstância, ele é uma pessoa totalmente diferente. Então o caminho da transparência, o caminho da diaconia é o caminho que o Senhor deseja para as nossas vidas, e começando pelo nosso lar, e todo mundo tem que fazer um esforço para isso acontecer, porque relacionamento não é coisa fácil. E por isso que é relacionamento, ok? Então fica aqui esse segundo ponto. A gente passa então para o terceiro, que é o relacionamento entre pais e filhos. Aqui você tem o texto, os destaques em amarelo, e no final ele diz: os pais devem ser exemplo de amor conjugal, paternal e maternal. Ou seja, para o filho, o exemplo de amor conjugal é os pais se amando e mostrando o exemplo do que é o pai tratar a mãe e a mãe tratar o pai, para o filho ver isso e poder reproduzir isso na sua vida futura de casamento, ok? Aqui eu só senti falta do comentarista colocar alguma coisa em relação à amizade, gente. Porque às vezes a gente aprende na igreja a propor regras e leis e uma série de coisas para os nossos filhos, para ordenar bem a nossa casa na lei do Senhor, mas por um caminho muito rígido de apenas aplicação de regras, e não pelo caminho da amizade. Então, para mim, o que ficou faltando foi essa palavra: os pais serem amigos dos filhos. Porque se não tiver amizade,
ele também não vai contar as particularidades dele para você, porque não vai ter confiança. Por isso eu trouxe aqui, primeiro, um versículo de Colossenses 3:21, vós pais não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Porque às vezes é regra, 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 mas sem amizade, sem carinho, sem compreensão, sem ouvir aquilo que os filhos têm a dizer. É muito complicado isso. E para ajudar mais ainda, eu decidi trazer um texto desse livro aqui, ó, do Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Olha que trecho bonito esse aqui, ó. Os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhes o coração. Que texto maravilhoso. E aí, eu trouxe no próximo slide um trecho um pouco maior para você poder refletir mais profundamente sobre essa questão. E você que é professor quiser trazer para a aula isso, também acho que ajuda bastante, principalmente na classe de obreiros, né, na classe daqueles que são casados, vai ser muito interessante isso aqui. Tá aqui o texto, ó, é desse livro mesmo, tá? Um trecho que foi tirado dele, você pausa o vídeo e faz essa leitura aqui, vai ser muito proveitosa para você, tá bom? E usa, se assim achar adequado, é claro, apenas uma sugestão. Assim a gente passa, então, para finalizar esse tópico, né, mordomia da família, e o objetivo específico pretendido até aqui foi o de explicar a mordomia da família. Tendo dito isso, a gente passa para o terceiro momento, que é o tópico 3, a família cristã sob ataque, o ataque do Estado materialista, o ataque da famigerada ideologia de gênero e um ataque a Deus e à ciência. A gente passa a fazer isso a partir do próximo slide. Então a gente tem primeiro o ataque do Estado materialista. Você tem o texto aqui, e a parte em destaque muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Aí eu trouxe um texto aqui para complementar, que eu acho muito importante, esse de João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E também em 1 João 2:16-17, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É importante aqui entender que o conceito de mundo aqui não é o conceito de pessoas em si, de seres humanos, mas de um sistema maligno que governa a mente daqueles que foram cauterizados pelo inimigo, ok? Então, quando se fala no tópico aqui, ou no ponto, sobre agentes do mundo que se tornam instrumentos do inimigo, na verdade a gente pode entender isso como um todo. Qualquer pessoa que está fora da vontade de Deus está suscetível a se tornar um instrumento do inimigo, porque ele tem um sistema maligno que começou nele mesmo. Quando ele deixa o seu orgulho tomar conta de si, a ponto de pensar que ele poderia ser igual a Deus, ele caiu ali, por conta do orgulho. E ali começa um sistema maligno, que é o mesmo sistema em que Jesus vai repreender a Pedro em Mateus 16, lá em 18, quando Jesus elogia Pedro, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei uma igreja, e Pedro fica todo orgulhoso, e ali, em instantes, Jesus começa a falar que ele seria entregue nas mãos de pecadores. Pedro ficou confuso, porque Jesus acabou de fazer um elogio a ele diante dos discípulos. Ele ficou cheio, ficou todo engrandecido com aquele elogio. De repente Jesus fala que ele mesmo iria padecer na mão dos pecadores. Falou, tem alguma coisa errada, porque se tu perecer, eu pereço também. E aí o orgulho toma conta dele, ele toma Jesus pelo braço e começa a repreender Jesus. Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, não vai acontecer nada disso contigo. Então Jesus fala para ele, ó, afasta-te de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, só dos homens. Então, qualquer pessoa que deixa o orgulho tomar conta de si, foi dominado por esse sistema maligno mundano. Por isso, não ameis o mundo, não ameis o sistema corrupto iniciado em Lúcifer e que domina a mente dos seres humanos e de muitos crentes também, quando se deixam vencer por essas estratégias malignas, ok? Então,
a minha contribuição para esse trecho é essa. A gente passa então para o próximo trecho, o ataque da famigerada ideologia de gênero. E aí a gente tem o trecho aqui, tá? Como o comentarista fez um destaque para Karl Marx, onde ele disse que a família deveria ser abolida, aqui eu tenho uma dica para vocês, tá bom? Que pode ser proveitosa, com certeza. Sempre que a gente fizer uma citação de algo muito importante e que tem uma relevância no meio secular, é bom a gente trazer alguma referência. Onde que está escrito, né? Onde que ele colocou isso aí? Como foi? Quais são as circunstâncias em que ele disse tal frase? Por quê? Porque se você entrar nesse assunto com alguém, não é o comentarista que vão abordar, é você. É você que vai ter que responder. Se você chegar lá na sua empresa ou nos seus amigos da faculdade e falar, não, Karl Marx falou que a família deveria ser abolida, e a pessoa chegar para você, em qual contexto ele disse isso? Quando ele estava falando sobre que assunto ele disse isso? Onde está registrado isso? E aí, como fica? Você vai falar, o comentarista da revista da Escola Dominical que disse? Não. Você precisa responder aquilo à altura. Então, o meu conselho é que sempre que você for exposto a uma referência importante, mesmo que ela seja contrária àquilo que você está estudando, vai lá e confere. Tenta entender em que contexto aquilo foi dito, a que aquilo se refere. Não estou fazendo uma defesa de Karl Marx aqui. Estou dizendo que tudo, seja para uma referência bíblica que o comentarista nos diga, a gente precisa conferir. Por quê? Porque nós não somos apenas estudantes e professores aqui, nós somos pesquisadores da palavra de Deus. Essa deve ser a nossa atitude diante da palavra do Senhor e daquilo que nos ensinam na igreja, em qualquer lugar. Falou a palavra de Deus, eu quero conferir, eu quero ter a mente bereana, daqueles que quando Paulo dizia, eles iam conferir nas escrituras, iam ver se aquilo está certo, não importa quem diz, pode ser o pastor presidente. A sua obrigação é conferir, por quê? Porque você está em busca do conhecimento, ok? Você vai precisar responder para alguém lá na frente. Mesmo que você não, eu confio naquilo que o comentarista está dizendo. Tá, só que depois você que vai ter que responder para as pessoas. E se você se você tiver que responder, você precisa ter o domínio da questão. Por isso que eu fiz, eu fui buscar um trecho daquilo que Karl Marx disse, coloquei aqui para vocês, tá bom? Tá aqui a referência bíblica, Marx e Engels, 2007, na página 27. Se você jogar essa referência no Google, aparece o livro, aparece tudo. E aqui está o trecho no qual ele está falando sobre essa questão. Um dos trechos, tá? Só um pequeno, você precisa ler muita coisa para entender essa questão. Mas está aí, ele tem a família como escrava dos homens e como a base da escravatura. Então é um negócio extremamente grave o que ele fala. Só que ele fala sempre dentro da questão da divisão do trabalho. Então, quer dizer, tem toda uma ideologia na questão da divisão do trabalho, da economia do país, uma série de questões, e dentro dessa estrutura ele coloca a família como algo que não ajuda naquilo que ele está propondo, que atrapalha, e por isso ela deve ser desintegrada. Tá? Então, para explicar, é preciso primeiro entender, fica aí a referência para vocês lerem, pesquisar mais para poder falar sobre esse assunto, ok? Tendo dito isso, a gente parte então para o ponto 3, um ataque a Deus e à ciência. Você tem aqui o texto. Vai falar justamente sobre a ideologia do gênero. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência, diz o comentarista aqui. E aí, como não foi trazido o conceito de nada dessas coisas aqui, eu trouxe para vocês então o conceito de gênero, tá? É definido como um sistema de papéis e relações entre o homem e a mulher, que não é determinado biologicamente, mas depende do contexto social, político e econômico. Assim como a sexualidade biológica é inata, assim o gender é um produto resultante da educação. Essa é a definição que dão para gênero, ok? E aí o conceito daqueles idealizadores, tá? Da ideologia de gênero. De acordo com alguns médicos e psiquiatras idealizadores da ideologia de gênero, sexo biológico, gênero, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, elementos que formam o comportamento sexual humano, não são opções divididas apenas entre o feminino e o masculino. São gradações e podem ser combinadas, dando origem a inúmeras possibilidades. Então, é aqui que eles desintegram a estrutura, falando que o que a gente pensa que é
gênero não é gênero, pode ser construído, pode ser realocado, pode ser recombinado. Então aí você pode fazer qualquer coisa. Então você pode combinar até mesmo um ser humano com um animal, né? Um homem pode casar com um cachorro, uma mulher pode casar com um gato dentro dessa ideia que está sendo proposta aqui. Não é possível a gente esticar muito, porque, como eu disse a princípio, a gente tem uma lição com um período curto, mas quem quiser pesquisar, vale a pena para interagir mais em relação a esse assunto, conhecer mais, porque é um assunto que está sendo muito discutido no momento e tem tido grandes embates, ok? Fica essa contribuição, então a gente finaliza essa parte, chega ao final do terceiro tópico, objetivo específico pretendido aqui, até aqui, quer dizer, foi o de radiografar a família cristã sob ataque. Assim, a gente chega então ao final do nosso plano de estudo, tá? Onde a gente tem esses 3 tópicos e a conclusão a gente repete aqui. Ela diz: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família. Diante dos desafios do povo, sua declaração é solene e exemplar: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui a conclusão da nossa lição. Espero ter contribuído com vocês mais uma vez. Está aqui a apresentação também, a lembrança do nosso curso Aprimoramento 1, um curso rápido, específico e eficaz, onde você aprende a dominar a lição em 3 passos, dar uma enxugada nela, pegar os pontos objetivos rapidamente, mesmo sem ter acesso a esse material que eu apresento a vocês, né, identificando a ideia geral da lição, destacando os pontos objetivos e conceituando o aprendizado. E aí também você tem um módulo de imersão bíblica, repetição de leitura e indagação, leitura global, interpretação, vinculação do conteúdo e recursos de comunicação, que a gente faz tudo isso em cima de um texto bíblico, ó, extrai coisa boa de lá, viu? E depois a gente tem o módulo de fontes do conhecimento, onde você trabalha a habilidade de acesso, que é a capacidade de obter e utilizar conhecimento de diferentes áreas da experiência humana, como subsídio que amplia o poder de comunicação do conteúdo gerado na etapa de imersão bíblica. Ou seja, aquilo que você absorve das escrituras, você precisa saber comunicar. E aí aqui você, em fontes do conhecimento, você aprende a fazer isso, tá bom? Sempre lembrando que é um curso com valor simbólico, porque ele tem o objetivo de preparar pessoas, ok? Para também responderem sobre a razão da nossa esperança, ok? Então, espero ter contribuído com vocês, agradeço imensamente poder participar do estudo de vocês. E assim, a gente chega ao final da nossa lição, desejo a todos uma excelente aula, e se Deus o permitir, nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!